Presente. Lúcio Mauro. Marcelo Prado. Presente. Milton Garcês. Presente. Newton Aparecido. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinalma, presente. Ricardinho Lima. Presente. Senhor presidente, responderam à chamada 9 dos senhores vereadores. Presente 9 dos senhores vereadores. O número legal para a abertura da sessão eu declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Arnaldo Neto para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Por determinação do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Livro dos Salmos, Salmo 117. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, eterna é a sua misericórdia. Proclame à casa de Araão, eterna é a sua misericórdia. E vós que temeis o Senhor, repeti, eterna é a sua misericórdia. Palavra do Senhor. Encontra-se para apreciação a ata da 37ª sessão ordinária do ano. Aqueles que desejarem modificar ou aditar, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificar ou aditar, eu a considero aprovada. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura dos requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Requerimento 1415. Requer estudos para a implantação de uma lombofaixa para a rua Grafino Mendes, em frente ao número 349, bairro Vila Santa Isabel. Requerimento 1416. Requer informações sobre instalações de lixeiras recicláveis para a Praça Pública Rodrigues Alves Centro. Requerimento 1417. Requer informações sobre estudos realizados para melhorias no trânsito dos cruzamentos da rua José Cassuta Pantaleão, bairro Jardim São José, com a rua Francisco de Assis Pereira, bairro Vila Nali. Requerimento 1418. Requer informações sobre recuperação das ruas do bairro Nossa Senhora de Guadalupe. Requerimento 1419. Requer estudos no sentido de ser realizada recuperação asfáltica localizada na rua Francisco Rocha Ferreira, bairro Vila Antônio Augusto Luiz. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Ricardinho Lima. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador José Celso Severino. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 1420. Requer informações do excelentíssimo prefeito quanto à possibilidade de realizar
nivelamento e cascalhamento na rua Maria Lígia Gurgel, no Portal da Mantiqueira. Requerimento 1421. Requer estudo quanto à possibilidade da criação de uma secretaria para a regularização de bairros e loteamentos irregulares no município. Requerimento 1422. Requer informações do excelentíssimo prefeito quanto à possibilidade de realizar estudo sobre a implantação de um sistema alternativo de captação de esgoto na Rua dos Areeiros, final da Rua Fernando Pessoa, no bairro Santa Luzia 1. Todos os requerimentos são de autoria do vereador José Celso Avelino. Fica aí, Paulinho. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não desejando, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Arnaldo Neto, subscrito pelo vereador Milton Gandra e Neguinho da ABC. Peraí. Requerimento 1429, requer informações sobre quais providências serão tomadas quanto ao excesso de velocidade na rodovia SP-103, João do Amaral Gurgel, após os términos das obras de recapeamento e pavimentação da mesma. Requerimento 1430, requer providências urgentes quanto à manutenção das estruturas, telhado do galpão externo do mercado municipal. Requerimento 1444, requer arquivamento do projeto de lei número 62 de 2015, que seja encaminhado ao arquivo dessa Casa de Leis. Requerimento 1445. Requer informações sobre o porquê de não haver decreto para regulamentação da Lei 4.522, de 7/4/2006. Requerimento 1449. Requer operação tapa-buracos e nivelamento ao longo do leito carroçável na Rua Rui Barbosa, Jardim São José, principalmente nos pontos entre os números 575 e 595, como também entre os números 213 e 575. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Arnaldo Lopes, subscrito pelos vereadores Milton Garcês e Neguinho da ABC. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Peço a palavra. A palavra ao vereador Arnaldo Neto. Esta é a propositura ao vereador Arnaldo Neto. Senhor presidente, novos colegas, pessoas presentes, boa noite a todos. Presidente, faço um requerimento, na verdade são 5 requerimentos nessa sessão. Eu gostaria de salientar aqui o requerimento com relação à lei do silêncio, que é datada do ano 2006, e de autoria do vereador Fernando Cid Diniz Borges. Mas essa lei, nós hoje nos informamos desde a semana passada, porque fomos procurados no gabinete, e essa lei ela não foi ainda regulamentada. Ela foi aprovada em 2006, pelo vereador Fernando Cid Diniz Borges, mas ela não foi regulamentada.
o artigo 5º pede isso, considerando que o Executivo, na verdade, deveria, através de decreto, regulamentar valores e como fiscalizar a lei. A lei fala sobre o quê? Entre outras coisas, fala sobre o carro de som na cidade, a permissão de carro de som de publicidade na cidade, das lojas que também fazem propaganda sonora, fala das igrejas, de bares, de todos esses locais onde tem o serviço de som. Buzina, motor de automóvel, tudo isso é tratado na lei. Mas não se fala, por exemplo, com relação de que forma isso será feito, qual o valor disso. Isso o prefeito, através de decreto, teria que estipular o valor da multa. Isso, no caso, na época, o prefeito Vilela. Depois, no segundo mandato do Vilela também não foi feita a regulamentação. E até o presente momento também, a informação que nós temos, inclusive, da senhora Neide, que é do jurídico da Prefeitura Municipal de Caçapava, ainda não foi feita também a regulamentação da lei. Por quê? Porque nós temos um problema sério em Caçapava hoje, presidente e colegas, que é com os carros de som, esses carros que são turbinados, têm som poderoso, potência no som, alto-falantes poderosos. Eles se reúnem em alguns locais à noite e proporcionam um verdadeiro barulho ensurdecedor que tem atrapalhado a nossa população. E muitas vezes a música também não tem uma letra muito agradável. Então, pessoas, moradores de Caçapava, munícipes, nos procuraram para nos alertar com relação a isso. Daí, observando a lei, nós vimos que a lei ainda não foi regulamentada. Então, esse requerimento pede o quê? Pede informações da não regulamentação da lei. O porquê que a lei ainda não foi regulamentada. E como que a prefeitura tem agido. Já que a lei não está regulamentada, como que ela faz a fiscalização? Cabe a quem fazer a fiscalização? Se ela aplica multa, quando aplica, que valor ela aplica? Baseado em quê? Em qual dado? Já que a lei não está regulamentada, não tem valor ainda, como age a prefeitura nesse momento? E nós sabemos também, senhores colegas, que esse problema noturno que tem atrapalhado muita gente, nós temos a Avenida Brasil, por exemplo, que é a reunião lá desses adeptos de som poderosos, de automóveis, ali os prédios ao lado não conseguem dormir, 2, 3 horas da manhã e fica aquele barulho todo lá. Então quem que vai lá fiscalizar? É o agente de trânsito? É a guarda municipal? É a polícia militar que poderá auxiliar o município com relação a isso? Então esse requerimento tem todas essas indagações. E estamos caminhando ao senhor prefeito. E eu queria também, presidente, salientar o requerimento que eu faço com relação ao mercado municipal. Sábado passado de manhã eu estava no mercado municipal. Normalmente eu vou aos sábados no mercado. E uma das pessoas que trabalhou na construção daquele galpão externo do mercado municipal, tendo visto o que aconteceu agora na cidade de Mariana, onde estourou lá a barragem daquela empresa que causou um transtorno não só ambiental, mas também, infelizmente, com vítimas fatais, aquele galpão, segundo a informação de um dos que trabalharam na construção dele, foi feito em 1974. E se você ver, você vai perceber que já há pontos de corrosão na estrutura daquele galpão. Então, qual que é o temor dessa pessoa, que foi funcionário da prefeitura, não é mais, está aposentado, é o quê? Se essa estrutura ainda está em plenas condições, até porque foi feita em 1974, ou seja, 40 anos atrás. Então, esse requerimento solicita uma vistoria, uma fiscalização por parte da prefeitura, e se possível que seja de terceiros, de uma empresa contratada, que não seja de engenheiro da prefeitura, para dar um laudo realmente imparcial, que não seja alguém da prefeitura que vá lá dar o laudo, né? Mas que seja um trabalho minucioso, que olhe as ferragens, as estruturas daquele galpão, porque ali se reúnem muitas pessoas, no sábado, no domingo, na feira, na barganha. Então, para evitar, eu acho que o trabalho sempre, presidente, é da prevenção. Olha, realmente lá tem condições, pode ficar tranquilo, a estrutura está muito boa, ou tem algum ponto ou outro que precisa de uma reforma e iremos fazer. Então, eu acho que cabe à prefeitura, sim, dar uma olhada, contratar um engenheiro, uma empresa terceirizada, uma empresa de fora da prefeitura, claro, para fazer um trabalho de vistoria no local. E eu estou dando aqui o mercado municipal como um local, mas acho que isso pode até ser feito em outros pontos, né, da cidade,
que requer esse cuidado de prevenção, para que a gente evite tragédias como o que aconteceu, por exemplo, na cidade de Mariana, que nós sabemos que foi muito trágico. São essas minhas considerações. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento Solicito o vereador Reginaldo 1447. Sena. Passo o segundo secretário ad hoc, por gentileza. Reitero o requerimento 1113 de 2015 e requer informações do excelentíssimo prefeito municipal a respeito de quando será reinaugurado o acesso a São Paulo na Vila Menino Jesus. Requerimento 1448. Requer informações do ilustríssimo engenheiro da Sabesp a respeito da instalação da rede de esgoto na Vila Perinho. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Lúcio Mauro. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Neguinho da ABC, subscrito pelo vereador Arnaldo Neto e Milton Gandra. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 1426. Requeiro saber se há possibilidade de ser realizado limpeza do córrego ao final da rua João Batista da Silva Monteiro, na Vila Paraíso. Requerimento 1427. Requeiro saber se há possibilidade de ser realizada manutenção ao final da rua Santo Antônio Vera Cruz. Requerimento 1528. Requeiro saber se há possibilidade de ser realizada pintura de solo no portão de saída lateral da Escola Margarida Maia, na Vila Menino Jesus. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Neguinho da ABC, subscrito pelos vereadores Arnaldo Neto e Milton Garcês Gandra. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Milton Gandra. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 1433. Requer informações o que será realizado na escola do bairro Campo Grande, Sai Silva, que atualmente vem sendo utilizada apenas uma sala para atendimento de pacientes do PSF. Autor vereador Milton Garcês Gandra. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 1423. Requer informações sobre o levantamento estatístico da quantidade de pessoas beneficiadas com a tarifa social da Bandeirantes, da EDP Bandeirante em Caçapava. Requerimento 1424. Requer informações sobre os pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Caçapava ao Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, SAMU, em Caçapava. Requerimento 1425. Requer informações sobre a contratação referente ao processo de dispensa de licitação número 208 de 2015, a título de aquisição de suprimentos para informática, na importância de R$ 4.080. Requerimento 1431. Requer o arquivamento da emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 66/2015.
Requerimento 1432. Requer análise da inclusa minuta de anteprojeto de lei que dispõe sobre acesso e permanência de cães-guia acompanhando o portador de deficiência visual nos locais que especifica. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Reginaldo Sena, e o requerimento 1423 é também de autoria do vereador Reginaldo Sena, subscrito pelos vereadores Arnaldo Neto e Neguinho do ABC. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reginaldo Sena. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos de trabalho e munícipes presentes. Esse primeiro requerimento aqui, que eu estou direcionando à empresa Bandeirantes, é um requerimento de grande importância. A população de Caçapava, de baixa renda, talvez nem sabe dessa lei que existe dentro da Bandeirantes, que ela dá um benefício. O gerente da Bandeirantes já veio aqui, já nos explicou. Eu entrei com esse requerimento no nome dos vereadores Reginaldo Sena, Arnaldo Neto e o Nilton Aparecido. Pedi força para os dois vereadores assinar junto comigo. E a gente dá uma ajuda para a população, principalmente a população carente que está necessitando desse benefício. Aí eu peço a ajuda de vocês, vereadores, e a gente, com os demais vereadores, a gente pode sentar e conversar e ver o que dá para a gente fazer para a população de Caçapava. O requerimento 803, esse requerimento, eu faço algumas perguntas sobre a SAMU para a prefeitura. Qual é a data da assinatura do convênio da Prefeitura Municipal de Caçapava com os serviços de atendimento móvel da SAMU? O segundo item, qual a data desse efetivo início de assistência de serviço, também da SAMU? O terceiro questionamento é qual o número de empenho emitido para reserva de financeira para a implantação do serviço de atendimento móvel da SAMU? E qual a importância despendida até o presente data, especificando mês a mês a respectivos valores? Esse é o requerimento 803. O outro requerimento, toda semana eu entro com dispensa de licitação. Essa preocupação do vereador é até denominado o pote de ouro. O prefeito achou esse caminho e sempre está gastando dessa maneira. Eu quero saber em 2015, mais uma vez uma dispensa de licitação no valor de 4.080. Essa aquisição de título de suprimentos de informática. Então, gente, sempre é um negócio evasivo, não tem um pega para dizer o que é isso e o que não é. Então, mais um requerimento que eu estou pedindo. E isso eu vou até o final, vou querer saber em 2015 quanto que gastou. Já falei que em 2013 gastou 600 mil, em 2014 quase 2 milhões, e eu acredito que em 2015 vai passar isso aí. Um outro requerimento, que eu gostaria de alguns vereadores que se interessassem nesse requerimento, é um anteprojeto que eu estou sugerindo ao prefeito para ter um incentivo em cima no caso, em cães adestrados. Isso aqui é para ajudar quem tem problema visual. Isso aqui eu acredito que a vereadora Reinalma pode até se interessar nisso aí, Reinalma. É um negócio interessante que a gente poderia... É um anteprojeto que eu estou passando para o prefeito para ver se
se ele ajuda a implantar esse serviço dentro de Caçapava. É um negócio interessante para quem tem problema visual. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Emenda modificativa número 3/2015 ao projeto de lei número 66/2015. Solicita a primeira secretária proceda a leitura da emenda. Emenda modificativa 03/2015. Fica modificado o artigo 5º do projeto de lei número 66, que institui o sistema de estacionamento remunerado de veículos Zona Azul em vias e logradouros públicos do município de Caçapava, que passa a vigorar com a seguinte redação: são isentos do pagamento de tarifa da Zona Azul os veículos oficiais da União, Estados e município, bem como os de sua administração indireta e fundacional, motocicletas, ciclomotores, motonetas, lambretas e assemelhados, considerando assemelhados todos os veículos de duas rodas, com motor e devidamente registrado no órgão de trânsito competente, os veículos de propriedade de idosos e de portadores de deficiência, devidamente cadastrados na Prefeitura de Caçapava, estacionados em suas respectivas vagas, de acordo com a sinalização e regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, desde que esteja regulamentado o uso obrigatório do cartão. Autor, o vereador Reginaldo Sena. As comissões para o seu devido parecer. Projeto de lei número 73/2015, autor Paulo Lanfredi. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura da emenda. Torna obrigatório a exibição de vídeos educativos antidrogas ou áudios nas aberturas de shows e eventos culturais do município de Caçapava e da outras providências. Projeto de lei número 72/2015, autor vereador Marcelo Prado. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura da emenda. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço no âmbito do município de Caçapava a dar preferência no atendimento, não tendendo em filas pessoas com transtorno do espectro autista. Projeto de lei número 71/2015, autor vereador Marcelo Prado. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura da emenda. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivo para interromper o processo de sucção de água em piscinas do município de Caçapava e da outras providências. Projeto de lei número 74/2015, autor Paulo Lanfredi. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura da emenda. Estabelece norma para o desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano do município de Caçapava no período noturno. Que todos os projetos e a presente emenda
seja encaminhado às comissões competentes para o seu devido parecer. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 1438. Requer a substituição da homenageada indicada por meio do requerimento número 1397 de 2015, aprovado na sessão ordinária realizada no dia 3/11 de 2015. Requerimento 1440. Reitero o requerimento 55 de 2015 e 547 de 2015, que requer informação sobre a pavimentação asfáltica do bairro Aldeia da Serra. Requerimento 1441. Requer que o setor competente desta administração providencie a limpeza e remoção dos lixos localizados na Avenida Antônio Guedes Tavares, Vila Menino Jesus. Requerimento 1442. Requer que o setor competente dessa administração providencie limpeza e remoção dos lixos localizados na Avenida Marechal Castelo Branco, Vila Paraíso. Requerimento 1443. Requer que determine ao setor competente dessa administração a construção de uma lombada na Avenida Marechal Castelo Branco, próximo ao condomínio residencial Paraíso. Todos os requerimentos são de autoria da vereadora Reinalma Montalvão. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 1434. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre as providências que serão tomadas para reduzir os índices de acidentes no cruzamento da Avenida Monsenhor Teodomiro Lobo com a Rua Santa Isabel. Requerimento 1435. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a conclusão da canalização do córrego localizado na Avenida Pinheiro, na Vila Velha 1. Requerimento 1436. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre as multas aplicadas nas empresas Centro Empresarial Aeroespacial Incorporadora Limitada e Penido Construtora e Pavimentadora Limitada pelos crimes ambientais supostamente cometidos durante a execução da obra Aerovale. Requerimento 1437. Requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre as infrações de trânsito e as multas aplicadas no período de 3/6 de 2014 e 10/11 de 2015, sobre o pregão número 59/2015, que objetiva a contratação da empresa para a prestação de serviço de processamento de multas. Requerimento 1439. Requer informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a previsão para a conclusão da obra de reforma da pista municipal de skate. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Paulo Lanfredi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura.
peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Lanfredi. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Eu queria começar falando do meu requerimento 1434, que é sobre o que o poder do chefe executivo sobre as providências que serão tomadas para reduzir os índices de acidente no cruzamento da Avenida Monsenhor Teodomiro Lobo com a Rua Santa Isabel. Nós estivemos no local, fizemos um vídeo e eu queria falar um pouco desse requerimento e mostrar a realidade. E agora eu acho que com esse requerimento vai chegar ao conhecimento da secretaria o que realmente acontece nesse cruzamento, que eu tive conversando com os moradores vizinhos, que toda semana acontece um acidente. Semana passada, acho que foi quarta ou quinta-feira, nós tivemos um acidente entre dois carros. Nós já tivemos vários acidentes envolvendo uma motocicleta. E ali, como agora a prefeitura aprendeu a fazer lombadas pela cidade, eu acho que agora a prefeitura poderia mandar o secretário lá responsável de mobilidade urbana e ver a situação, que realmente é a necessidade de duas lombadas ali, não é só uma não. Tá? Eu acho que nós temos que fazer, criar lombadas, porque ali não tem uma necessidade de lombofaixa, e sim de duas lombadas normais, como a prefeitura já veio lá o acidente que eu comentei com vocês. Foi quarta ou quinta-feira. Então ali duas lombadas na Rua Santa Isabel e naquele cruzamento que vem ali da igreja da Vila Santa Isabel. E o secretário de mobilidade urbana mora ali perto, né? Acho que ele reconhece essa área ali. Eu acho que ele poderia dar uma atenção nessa área para poder resolver o que está acontecendo. O outro requerimento é o requerimento 1435, é sobre o que a prefeitura realizou 80% da obra, a previsão para a conclusão da canalização do córrego localizado na Avenida Pinheiro. Eu acho que não foi só esse vereador, vários vereadores fizeram o pedido. A prefeitura, principalmente na época de campanha de deputado, né, fizeram lá várias reuniões. O prefeito levou o candidato dele, deputado estadual lá, prometeu, executou sim 80% da obra. Agora, o final da obra, aonde chega todo o resíduo canalizado, você pode colocar para nós? Não foi executado, né? Agora, nós temos, eu estive lá, conversei com os moradores, e o pior, que é o final, onde que todo o resíduo é jogado no rio, só que antes de chegar no rio,
fica faltando ali uns 50, 100 metros de restante para canalizar essa valeta, esse final de córrego aí, e que essa travessa agora, os moradores dali estão reclamando. Então eu acho que a prefeitura tem que começar uma obra e finalizar, antes de começar uma outra. Por exemplo, como começou essa aí, não finalizou, e vem dando problema, assim, resolveu o problema de uns e manteve de outros. Então, o que está acontecendo? Então, prefeito, volta lá, para não ficar ruim para o senhor na época o ano que vem, na época da campanha eleitoral. Então, acho que é melhor o senhor voltar lá. E eu queria comentar rapidamente sobre o último projeto, que é sobre o requerimento, que é um requerimento 1439, que é o requerimento sobre a conclusão da obra da pista de skate. Difícil uma obra dessa, né? Fazer um ano. Eu acho que até 14 de abril ele vai acabar essa obra. Então, aí ó, mais uma obra que começa e não finaliza. Uma canalização começou e não terminou. Agora uma pista de skate também não acaba. É difícil. Essas obras difíceis de ser concluídas. Hein, prefeito? É brincadeira. Hoje mesmo eu passei lá. Estava lá, não sei quantos funcionários terminando a obra. E aquele negócio, será que tem projeto? Será que eles sabem o que estão fazendo? É brincadeira, né? Essas são minhas considerações. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Projeto de lei complementar número 7/2015, autor prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ementa. Altera a redação do Código Tributário do município de Caçapava e dá outras providências. As comissões competentes para o seu devido parecer. Moções do vereador Reginaldo Sena. Moções do vereador Reginaldo Sena. Subscrita por todos os senhores vereadores. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura. Moção 135. Moção de pesar pelo falecimento de José Rubens Paulista. Autor Reginaldo Sena, subscrito por todos os vereadores dessa casa. Moção 138. Moção de pesar pelo falecimento da professora Maria Isabel de Souza Vieira. Autor Reginaldo Sena, subscrito pelos demais vereadores dessa casa. Encaminhe-se. Moções do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura. Moção número 134. Moção de congratulações a todos os membros do Centro Cultural da Força Expedicionária Brasileira por preservar a memória dos brasileiros que participaram das operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial por meio de seu museu, biblioteca e palestras. Autor Lúcio Mauro, vereador. Moção número 139. Moção de pesar pela ilustríssima senhora Andréia e família pelo falecimento de seu pai, o ilustríssimo senhor Roberval, conhecido como Cobrinha, ocorrido no dia 1º de novembro do corrente ano. Autor Lúcio Mauro. Encaminhe-se. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal.
Peço a palavra, senhor presidente. Para o vereador Marcelo Prado. Senhor presidente, nossos vereadores, população presente, boa noite. Senhor presidente, agora no período da tarde, esse vereador atendeu alguns munícipes e dentro das reivindicações deles estava essas paradas de trem que existem no nosso município, que há muito tempo vem gerando um transtorno. E esse vereador foi pesquisar a legislação municipal, a nossa legislação, e encontrou a Lei 5.073, de 9 de agosto de 2011, onde ela regulamenta e proíbe paradas de trem no nosso município. O que chamou mais atenção, senhor presidente, é que essa lei ela é de autoria de um vereador que é muito conhecido dessa casa, o senhor vereador Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira. Senhor presidente, essa lei foi aprovada em 2011 e ela, dentre outros requisitos, ela coloca o seguinte, que se a parada de trem ultrapassar 5 minutos, já é objeto de multa, que na verdade que é uma multa de 500 do FESP. Gira em torno aí, o FESP está em torno de R$ 21,25, giraria em torno aí de mais de R$ 10.600, mais ou menos. Então, senhor presidente, gerou uma curiosidade, porque ou essa multa ela está muito baixa, porque frequentemente essa lei é descumprida no nosso município, paradas de ônibus, ou não está tendo fiscalização, ou não está sendo aplicado multa. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com recurso no nosso município, falta de recurso. Aqui, pelo tanto de paradas, em horário de almoço, principalmente horários de pico, onde atrapalha toda a malha viária, todo o transporte do nosso município. Citaram aqui a ambulância, é real, podendo gerar até problemas sérios, inclusive de transporte de pacientes. Então, senhor presidente, na próxima sessão estarei fazendo requerimento e levantando isso. Quanto que já foi feito de multa, quantas multas já foram aplicadas a essa empresa, MRS, que, inclusive, como a lei é dele, uma lei de autoria do senhor Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira, que hoje é o nosso atual gestor, como essa lei é dele, eu tenho certeza que ele deve ter se empenhado na fiscalização e na aplicação dessa norma. Senhor presidente, e aí o nobre vereador Arnaldo Neto, ele falou uma coisa interessante, ele falou da regulamentação das leis. Esse aqui é mais um exemplo, assim como ele falou da lei do silêncio, que às vezes o vereador ele faz a lei, ele faz a norma, aplica a norma, consegue aprovar seu projeto aqui no plenário, mas na hora da fiscalização, para que essa lei tenha eficácia, não acontece. Então, senhor presidente, eu acho que às vezes também, se nós fizermos um levantamento no número de leis que existe no nosso município e que não estão sendo aplicadas, ou por falta de fiscalização, ou por falta de regulamentação, provavelmente encontraremos muitas. Um exemplo claro disso é a lei do silêncio, que eu não sei o que acontece, que as administrações, porque essa lei é de 2007, não consegue aplicar esse projeto. Esse de 2011 essa lei de 2011 é mais um problema disso. E só para dar um pitaco, o vereador Paulo Lanfredi, o senhor falou da obra de skate, 1 ano, não consegue terminar. O projeto Creche Escola lá do Pinos está há 4 anos. E até agora nada. Provavelmente será entregue o ano que vem, período eleitoral. Sugestivo, né? Então são essas as considerações dos vereadores. Estarei fazendo requerimento na próxima sessão. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Lanfredi. Mas eu vou ter que levar esse negócio.
Presidente, eu volto a essa tribuna. Eu queria continuar falando desses últimos 2 requerimentos. Como semana passada eu falei de uma licitação que estava no portal da transparência da prefeitura, né? Escrito ainda de forma errada ainda, né, prefeito? Assessores de forma errada, e que logo depois, no dia seguinte, eles retiraram, foi na rádio, falou que esse vereador está mentindo, né, prefeito? Então, prefeito, começa a acompanhar mais o que vocês colocam no portal de transparência, o que o senhor está licitando, o que o senhor está pretendendo, porque a fala do senhor, né, presidente, do prefeito, é que ele não tem dinheiro para nada, está faltando tudo porque não tem dinheiro, tadinho, né? A cidade não recebe os recursos que deveriam ser repassados, né? O governo do estado não manda dinheiro, o governo federal está dando calote no município, né? Ele é honesto, mas só que um péssimo administrador. Agora, nesse requerimento, prefeito, eu quero amanhã, o senhor vai na rádio também, torne a falar que é mentira. Porque no portal de transparência da prefeitura, ele fez uma licitação para a contratação de uma empresa para prestação de serviço no processamento de multas. Então, presidente, senhores vereadores, todos presentes, prefeitinho, olha lá, prefeitinho, vai ter que fazer boletim de ocorrência desse vereador de novo. Incompetente, frouxo. Então, prefeito, vai lá daqui a pouco fazer de novo mais um boletim de ocorrência. O senhor está se sentindo ameaçado, né? O senhor não anda do lado com um capanga armado. Se não é suficiente um capanga armado do lado do senhor, o senhor está se sentindo ameaçado por esse vereador, prefeito. Prefeito, pode ter certeza, nunca vou encostar a mão no senhor. Eu não preciso, prefeito. Entendeu, prefeito? Eu tenho educação, respeito. Então, não precisa se sentir ameaçado. Tá, prefeito? Agora, eu só quero que o senhor responda esse requerimento. Por quê? Senhores vereadores, ele está fazendo, está aqui, ó, o pregão presencial número 59 de 2015. Presidente, senhores vereadores, tá, prefeitinho? Pregão número 59. Depois não venha falar que é mentira. Tá, prefeitinho responsável? Tá aqui, ó. 59 de 2015. Esse pregão, senhores vereadores, eles estão fazendo um pregão para a contratação para trazer, eu acho que ele está copiando São Paulo, né? Acho que ele está vendo que São Paulo está arrecadando muito com as multas, então ele está modernizando a secretaria, contratando essa empresa e vai gastar R$ 440.753. Aqui, gente, ó. Só para poder modernizar. E gozado, ele está modernizando, contratando essa empresa para também gerenciar a Zona Azul. Presidente, senhores vereadores, mas o projeto da Zona Azul não passou nem por essa casa. E ele já está contratando essa empresa por 440 mil, sendo que o projeto não passou pela essa casa. Hein, vereador? Presidente, será que ele vai fazer que nem o ginásio? Vai quebrar tudo antes de contratar? Antes de ter o dinheiro? Agora, deixa ele contratar essa empresa e o projeto aqui na casa. E se não passar esse projeto aqui na casa? O que ele vai fazer com essa empresa? Hein, prefeito? Você já pensou nisso? Ou o senhor está garantindo que o projeto da Zona Azul, o senhor já tem certeza que vai passar nessa casa? Então, senhores vereadores, olhe o prefeito
do jeito que ele está agindo com nós vereadores. Ele já está contratando a empresa, ele já está colocando o carro na frente do boi, já está gastando 440 mil para essa empresa gerenciar a Zona Azul, para poder, aqui ó, para poder gastar com terminais de acesso móvel. Eu quero saber o que é esse terminal de acesso móvel e terminal de acesso fixo. Será que é radar fixo, radar móvel? Será que essa empresa vem para cá para colocar radares na cidade? Gente, ó, é um contrato, tem mais ou menos 40 páginas. É muita coisa. Envolve Zona Azul, envolve equipamentos, sabe? Na parte do gerenciamento de multas. Envolve contratações de mão de obra para envolver na parte de multas. Então, senhores vereadores, o prefeito ele já tem 100% certeza que a Zona Azul já passou nessa casa. Porque esse projeto praticamente, ele também, metade dele envolve a Zona Azul. Então, prefeito, eu acho que mais uma vez o senhor está colocando o carro na frente do boi e depois o senhor vai falar que contratou essa empresa, senhores vereadores, e nós não aprovamos o projeto da Zona Azul. Porque o pregão está aqui, ó. O pregão está aqui, ó, número 59 de 2015, edital número 68. Prefeito, eu não entendo essa administração. Eu não entendo essa administração. Mais uma vez, o senhor está colocando o carro na frente do boi. O senhor está esperando uma coisa que o senhor não tem certeza. E outra, está certo isso? Gastar 440 mil para modernizar o que? A parte de multa? Por que, prefeito, o senhor não gasta esse valor para melhorar o hospital, para melhorar a Secretaria de Saúde? Agora, nessa área o senhor tem dinheiro? Ou vai gerar mais? Hein, prefeitinho? Agora, eu queria falar também desse requerimento 1436. Eu estou querendo saber se o prefeito está sabendo, ou se algum diretorzinho dele está sabendo, informação sobre a multa aplicada na empresa Aeroespacial Incorporadora Limitada e Penido Construtora e Pavimentadora Limitada. Então, estou fazendo esse requerimento porque muito está se falando, né, boatos na cidade, estão comentando que houve uma multa em cima do aeroporto, em cima do Penido, né? Prefeito, houve uma multa. Agora a gente quer saber, prefeito, como foi aplicada essa multa? Se veio em valor, se o senhor ou o diretor está direcionando uma área para poder fazer o reflorestamento, e também qual é essa área. Entendeu, prefeito? Porque pelo que está se falando na cidade, existe que alguém está se beneficiando, indicando aquela área, presidente, que vai beneficiar alguém. Então, prefeito, eu quero saber nesse requerimento, se o diretor, se o senhor tiver competência de responder, né, do jeito que eu formalizei essas perguntas, e quero saber principalmente aonde são essas áreas, hein, prefeito? Qualquer coisa, se o senhor não puder responder, eu vou procurar saber lá no GAEMA, né, na CETESB, né, aonde foi essas áreas beneficiadas. Daí sim, presidente, nós vamos chegar, né, nós vamos ter a certeza do que as pessoas estão falando, se é verdade, se é mentira, aonde ficam as áreas beneficiadas, se teve diretor beneficiado ou não, né, prefeito?
se teve esse diretor beneficiado, que nós não vamos questionar os benefícios, mas depois a gente comenta. Eu quero comentar sobre a resposta desse requerimento. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Reginaldo Sena. Volto à tribuna. Tem algumas... Eu vou colocar um vídeo aí. Eu tive hoje na garagem, senhores vereadores, e presenciei uma cena triste lá. Mais uma vez, né? As ambulâncias, carro da saúde, tudo parado lá. Aí a gente pensa que está parado lá para fazer manutenção, não. Está parado lá para arrancar peça e pôr em outro carro. Lá virou um desmanche, gente. Por isso que se a gente pede uma ambulância na cidade, pede essas vans para levar a turma para fazer a hemodiálise em Taubaté, São José ou São Paulo, não tem um veículo mais. Lá virou desmanche do Rinco. É brincadeira, viu? Desmanche do prefeito. Olha lá a ambulância lá. Tudo jogado as ambulâncias. Toda hora que você faz um pedido, maquinário, olha gente, olha que triste esse maquinário aí. Isso aí é uma pá carregadeira. Ela foi entregue rodando, essa pá carregadeira, que eu sei que eu usei ela, eu trabalhei com ela na época que eu estava na prefeitura. Esse veículo aí é uma Reto, novinha também, arrancaram peça. Então assim, está virando um desmanche. Infelizmente, gente, senhores vereadores, nós vamos ter que tomar uma atitude em cima dessa administração. Olha lá, arrancaram o motor dessa máquina. Tá lá, ó. Olha lá. Tá sem o motor. Motor, câmbio. Olha para você ver os pneus, a roda. Destruíram a máquina. Certo? Essa máquina, ó, essa aí é uma Patrol. Colocaram pneu novo nessa Patrol, que eu reclamei ela do ano passado, que eles tinham tirado o pneu, colocaram os pneus novos. Mas arrancaram as peças na frente dela. Aí tem uns garfos aí na frente dela, que foi arrancada também. Olha aí, ó esse golzinho é novinho, gente. Tá jogado lá, essa Paraty é nova também. Olha pra você ver, gente. Tá tudo aí, tá tudo sucateado, ó. Ambulância, ó, outra Paraty nova aí também. Senhores vereadores, nós vamos ter que tomar uma providência em cima. A saúde está explicado porque a saúde está dessa maneira. Olha aí, senhores vereadores. Olha aí, outra ambulância parada aí na garagem, ó. Tá quebrada, outra ambulância parada quebrada. Isso aí é uma falta de respeito. Outro caminhão parado, caminhão 145. Esse caminhão também trabalhava com esse caminhão. O caminhão do lado, eles arrancaram tudo que foi peça. Então, gente, estão acabando com a frota da nossa cidade. Está explicado porque a administração dos atrapalhões, por causa disso aí. É uma falta de respeito. E é o que eu falo para vocês, e quando a gente fala em requerimento, quando a gente pede um requerimento 1242 de 2015, esse requerimento eu fiz de entrada aqui na casa no dia 6/10. Esse requerimento, eu peço informações sobre o auxílio que a Prefeitura Municipal de Caçapava teve na participação do Coral Municipal de Caçapava, que foi apresentado, em Caçapava, a apresentação ocorrida na cidade de São Lourenço. Peço informações do quê? Qual foi o auxílio que o prefeito deu para esse coral chegar até lá? Foi de transporte? Foi de um lanche?
pedi uma informação, simplesmente uma informação. A resposta, eu vou ler para vocês como que a resposta foi, que não quer dizer que foi a resposta para esse requerimento. Então, a preocupação, quando eles tentam esconder alguma coisa, senhores vereadores, a preocupação é que foi coisa errada que eles fizeram. E como ele escondeu, eu vou ter que procurar a verdade. Aliás, acho que a verdade já está na minha porta. Eu vou dar a resposta para vocês do requerimento. Em contrapartida, notamos que esse instrumento não é veículo hábil para o legislativo promover uma devassa. Pô, isso é devassa? Devassa é a cerveja? Isso aí não é devassa, senhores vereadores. Eu perguntei o que esse ônibus foi fazer, que maneira que ele auxiliou, se foi com ônibus, se foi com lanche, para a ida até São Lourenço. Isso é devassa? O Poder Executivo respondeu isso, como parece pretender o seu autor, que seria esse vereador. Serve apenas tão somente para solicitar informações referentes à administração. Devemos precisar o assunto que pretende ter esclarecimento. Gente, eu já estou falando o assunto. Quero saber no que ele auxiliou. Ele auxiliou com lanchinho, até a turma do coral, para chegar até na cidade de São Lourenço. Foi com veículo, foi com lanche. O que ele ajudou? Mais que isso. Então a resposta foi essa. Mas a resposta, por que eu estou lendo essa resposta para vocês? Para explicar, gente, que esse prefeito, a falta de respeito que ele tem com os senhores vereadores. Isso aqui foi o munícipe que pediu para mim, para esclarecer. O munícipe trouxe tudo para mim, o que eles fizeram. Mas ele pediu para esclarecimento, que maneira que chegou, de que maneira que eles foram até São Lourenço. A resposta do nosso prefeito, não teve nada de resposta aqui. Então isso aí é uma falta de respeito. O que eu tenho que falar? Gente, a gente tem que tomar uma providência em cima disso. Nós temos que tomar uma providência em cima desse prefeito, que é uma falta de respeito. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, senhores vereadores. O excelentíssimo vereador Paulo Lanfredi, ele veio nessa tribuna agora há pouco, e falou sobre a pista de skate. Senhores vereadores, os meninos da pista de skate, que vai usar a pista de skate, que é os meninos que usam, eles foram convidados pelo nosso prefeito, participar de uma reunião lá, e o prefeito, por incrível que pareça, eu tenho vergonha de falar isso até, cara. Nosso prefeito, infelizmente, tem hora que a gente fala do prefeito de uma maneira aqui, até meio desclassificando ele, mas é a pura real, é o que ele merece mesmo. Ele fez a reunião com os meninos dos skate pedindo ferragem, cimento, que mais que ele pediu? Ele pediu tanta coisa aqui. Areia, broco, pediu tanta coisa. Os caras do skate ficaram com a boca aberta. Falaram, a gente vai fazer um levantamento no depósito para ver se a gente tem condições de dar. Os skatistas ainda se propôs ainda a tentar ajudar, para ver se termina a pista de skate, senhores vereadores. E eles foram fazer o levantamento num depósito. Aliás, acho que eles fizeram em vários depósitos. E ficou R$629. Ele não tem esse dinheiro para pôr na pista de skate. Prefeito, cadê a postura do senhor? Cadê a transparência? Cadê a honestidade? Prefeito, vai contratar uma empresa de quase 400 mil, prefeito, para dar multa aos munícipes da nossa cidade? Prefeito, senhores vereadores, vamos pensar direitinho. Vamos começar pensar o que a gente deve fazer para melhor da nossa cidade. O melhor da nossa cidade é tirar esse prefeito de circulação, senhores vereadores. Hoje nós temos que tirar ele... tem que tirar ele, vereadores. Infelizmente, o que ele está fazendo para a nossa cidade, senhores vereadores, ele está massacrando a população. Além de estar massacrando os vereadores, está massacrando a população da nossa cidade. Gente, não tem mais cabimento. Vocês viram aí, equipamento da prefeitura jogado lá, maquinário, caminhões, ambulância. É por isso aí,
Pede uma ambulância hoje. Pode pedir aqui para ter um munícipe passando mal aqui na praça. Demora 40 minutos, 1 hora. Quando tem a resposta que não tem combustível ainda. Oh, isso é uma vergonha. Esparadrapo faltando. Gente, nós vamos ter novidade para a semana que vem sobre o que está acontecendo dentro da Fusan. E vocês, vereadores, vocês vão ficar de boca aberta o que está acontecendo. É prova no papel. É prova o que esse prefeito está fazendo com a nossa cidade. É empresas que o prefeito está trazendo dentro da nossa cidade com ficha suja. Empresa suja que está entrando dentro da nossa cidade. Para quê? Para levar o nosso dinheiro embora daqui. Alguém está tendo vantagem, gente. Vamos abrir os olhos. População de Caçapava, a obrigação não é só dos vereadores, não. A obrigação é da população. A gente fazer um manifesto e tomar providência urgente em cima dessa administração. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Ninguém se manifestando, declarou encerrado o expediente. Ordem do dia. Passaremos nesse momento a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Arnaldo Neto. Presente. José Celso. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Garcês. Presente. Newton Aparecido. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Reinalma. Presente. Ricardo Lima. Presente. Senhor presidente, estão presentes 10 dos senhores vereadores. Presentes 10 dos senhores vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 57/2015, de autoria do vereador Milton Gandra, denominando Daniel Berg a via pública que especifica. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permanecem na comissão, aprovado por unanimidade ao chefe do executivo para a sanção e promulgação. Autoria do vereador Milton Gandra, denominando Plínio Ferreira Gandra a via pública que especifica e dá outras providências. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permanecem na comissão, aprovado por unanimidade ao chefe do executivo para sanção e promulgação. Projeto de lei 59/2015, autoria do vereador Milton Gandra, denominando Tiago de Oliveira Nogueira a via pública que especifica e dá outras providências. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permanecem na comissão, aprovado por unanimidade ao chefe do executivo para sanção e promulgação. Projeto de lei número 65/2015, da autoria do vereador Lúcio Mauro Fonseca, dispondo sobre obrigatoriedade de instalação de guarda-volumes de forma gratuita em estabelecimentos bancários equipados com porta detectora de metal. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade ao chefe do executivo para sanção e promulgação. Só vou fazer um convite. Eu convido os senhores vereadores e toda a população à sessão especial de entrega de títulos, os títulos de cidadão caçapavense, aos pastores David Tiburcio e Carlito Paz. A sessão será realizada no dia 13, sexta-feira, às 20 horas, na igreja da cidade. Eu também convido para a sessão especial de entrega ao título de cidadão caçapavense ao desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A sessão será realizada no dia 17, às 20 horas, neste plenário. Então, convido a todos os senhores vereadores para estarem presentes. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos para tratar de assunto de interesse público.
Um foi eu. O Ricardinho, o vereador Ricardo. 2 títulos muito bem dados. Acho que deveria ter mais educação com os pastores. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Ninguém se manifestando, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite. Educação é bom e vem de berço.